Deus abençoe. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou tirar a máscara. Pode tirar. Glória a Deus. Gente, eu fico muito feliz pela oportunidade, mas reconheço que não mereço. E desde o início do culto foi cantado que a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Isso significa que de mim não sai nada. Eu não tenho poder para nada. O único que tem poder, ele já está presente. E a gente já está sentindo ele desde o início do culto, amém? Eu falei para o Felipe, olha, se me der 10 minutos, tá bom. Podeis sentar, por gentileza. Obrigada. Eu agradeço a Deus porque Ele é bom. E eu tava pensando em casa, meu Deus, o que eu vou falar? E aí o Senhor, Ele acalmou meu coração porque não é o que a Rafa quer falar, mas é o que Deus quer falar. E aí eu entendi que não era eu, era Deus. E eu queria que os irmãos, por gentileza, abrissem a Bíblia em Lucas, no último capítulo de Lucas 24, e eu vou ler 46 e 47, que vai dizer assim: E disse, eis que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Eu vou estornar minha gratidão. Acho tão bonita a palavra estornar. Sempre. Irmãos, eu não sei pregar. Eu confesso para vocês, eu não sei pregar e eu não estou acostumada a estar aqui em cima. E desde que eu tive o primeiro encontro com Deus, eu descobri que meu lugar não era aqui em cima. Meu lugar era lá embaixo. E eu descobri que não é aqui que Deus quer que eu faça a obra dele. É lá fora. Então, se eu gaguejar ou se eu fizer outra coisa, é porque eu não estou acostumada. Amém? Amém. Antes de eu começar a falar o que Jesus ministrou no meu coração, a Ana, ela falou algo hoje, na palavra, que foi algo que o Senhor tem me tocado já tem um tempo. Na segunda carta aos Timóteo, Paulo, ele vai lembrar Timóteo da fé ele vai falar que a fé de Timóteo é sincera. E que essa fé foi encontrada na avó dele e na mãe dele. E aí eu fiquei, Senhor, que fé é essa? E aí no meio da pandemia, no ano passado, o Senhor me fez provar essa fé. Porque eu lembro que o pessoal estava muito afoito, muito eufórico, não sabia o que ia fazer. E aí o Senhor, Ele pegou e falou assim, eu perguntando para Deus, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Minha mãe adoeceu, só tem eu em casa, e aí? Né? Mas o Senhor, Ele nos dá força. E eu lembro que numa ligação, meu irmão ligou para minha avó e falou assim, vó, a senhora não pode receber ninguém. Vó, a senhora não pode deixar que as pessoas entrem na sua casa, a senhora já é de idade, a senhora é do grupo de risco. E aí a minha avó olhou para ele com convicção daquele que ela cria, e a caminhada dela tinha um propósito, e ela falou assim, olha, eu fiquei 30 anos caminhando com Jesus, você não acha que se ele quisesse encontrar comigo eu não vou querer? E aí eu entendi que a fé passa de pai para filho e de filho para neto. Amém? Então, irmãos, ensine o filho de vocês no caminho em que eles devam andar. Ensina para ele a fé que você tá provando aqui dentro. Ensina para ele por que ele tem que vir aqui. Ensina ele a honrar a Deus. Ensina para ele, olha, eu estou há 20 anos, mas o meu objetivo é encontrar com Jesus. Eu estou caminhando há 30, há 40 anos, mas o meu objetivo é encontrar com Jesus. E quando a gente grita, olha, volta logo, Jesus, é porque a gente tem certeza para onde a gente vai. Amém? Antes que você então, que vocês possam passar para os filhos de vocês, que a para os graça netos de vocês, bendito para sempre que a o nome fé de de Jesus. vocês tem raiz e tem propósito. Amém? Irmãos,
agradeço a Deus porque em todo momento Ele tem falado. Eu vou falar agradeço a Deus sempre, tá? Então vocês acostumam, amém? E no primeiro hino que o pessoal cantou aqui, que foi as meninas, né? Eles falaram firme nas promessas, elas falaram firme nas promessas. E Jesus, antes de voltar, Ele deixou uma promessa pra gente. E Ele foi bem claro em dizer, Teu Deus, né, nosso Pai, Ele eu não... estaria com a gente o tempo todo, né? E Ele falou uma coisa que é muito interessante. Que Ele falou assim, ó, em meu nome você pregará. Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. E a Ana, ela falou uma coisa muito interessante também, além disso. Ela falou que nós temos medo de ir ao mundo. Nós temos medo de fazer o que Jesus nos chamou para fazer. E a gente que é jovem, a gente tem mais medo ainda. Eu estava ali do lado da Fernanda e eu estava com muito medo. E quando o Lucas me chamou, as minhas pernas tremeram e eu fiquei, estou com medo. Porque o medo é natural da gente. Mas a gente não pode deixar que o medo domine a gente e nos impeça de fazer aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Amém? Então, se Jesus quer que você seja participante da vida do seu filho, é porque é para que ele seja participante da obra que ele tem para a sua família e para a obra que ele tem na vida do seu filho. Então, se hoje nós estamos aqui, é para glorificar a Ele e para aprender com Ele também. Amém? E é muito interessante, porque no meio do ano passado, eu estava lendo o livro de Jonas. Eu estava lendo o livro de Jonas e é muito interessante, porque Deus ele olha para Jonas e fala, olha, levanta. E essa palavra, ela para mim foi muito profunda. Foi só uma palavra, mas foi muito profunda. Porque eu fiquei, levanta. E aí, o Senhor, Ele foi gerando no meu coração, desperta. Sai do seu estado de repouso. Levanta e vai fazer o que eu pedi para você fazer. Irmãos, se tem uma coisa que eu também aprendi com Jonas, porque eu me identifico muito com Jonas. Porque Jonas, ele expressa muito como eu e muitos aqui são. Porque ele tentou fugir daquilo que Deus pediu para ele fazer. Só que tem uma coisa, irmãos. Você nunca vai conseguir fugir da presença de Deus. Você pode correr o tanto que você quiser. Você pode pegar um barco, pegar um avião, tentar mudar para o outro lado do mundo. Mas você nunca vai fugir da presença de Deus. E se Ele te chamou para fazer uma coisa, irmão, não tem outra coisa, não. Ou é por bem, ou é você se levantar e falar, eu vou fazer, ou Ele vai lá te buscar. E foi isso que eu aprendi com Jonas. Que se eu falar não para Deus e Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Seja isso fora da boca da barriga do peixe, ou seja dentro. Amém? E o Senhor, no meio da pandemia do ano passado, foi muito bom. Porque fazia, acho que uns 8 meses que eu não pregava. Desde hoje, ou mais. E eu, falando com o Senhor, dizendo que, olha, eu não sei falar, eu não sei falar palavras bonitas, mas eu falando com o Senhor, e o Senhor pegou foi lá para Daniel. Eu, tá bom, Senhor, vou lá em Daniel. E comecei a ler Daniel, e aí o Senhor, ele falava comigo a respeito da passagem que Daniel, ele é posto na cova dos leões. E vocês já conhecem a passagem. E nisso, eu tendo um devocional com Deus, conversando com Ele, e Ele falou assim, Rafa, você percebe como eu usei Daniel para que povos me conhecessem? Você percebe como eu usei Daniel na aflição dele? Eu tive que colocar ele lá dentro, para que o rei decretasse com as mãozinhas dele e acho que era uma pena real, né? Com a pena real, que todos os povos, todas as línguas e todas as nações conheçam o Deus de Daniel. E aí eu entendi, irmão, que se é para você ser participante da obra de Deus, vai ser na aflição,
Vai ser na bonança, vai ser na alegria, vai ser no choro. Um instante desse, sejam pegos falando em línguas, tendo uma intimidade maior com teu Espírito, sendo O evangelho sorrindo, a gente prega o evangelho triste, a gente prega o evangelho desanimado e fraco, mas a gente prega. Porque a gente continua. A gente avança. Porque a gente não é um povo que volta para trás e se perde. Não, a gente avança. A gente prossegue. Tá difícil? Tá, mas continua. Ele tá com você. Amém? Amém? Eu falei que eu queria só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Misericórdia, meia hora, irmãos. Misericórdia. E aí o Senhor continuou nessa parte. Rafa, seja participante da obra de Deus. E aí eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer isso? E aí o Senhor, Ele foi me ensinando alguns pontinhos. E aí Ele foi falando assim, porque Deus me chama de Rafa. A gente tem intimidade. Eu chamo Ele de pai e Ele me chama de filha. Então, quando a gente está conversando no meu quarto, Ele fica, Rafa, não é assim. É desse jeito aqui. E amém. Ele é meu pai? Amém. Ele é meu pai e Ele é seu pai também. Você tem toda intimidade para falar com Ele. Você tem toda intimidade para entrar na presença dEle, adorar a Ele, louvar a Ele. E se você quiser fazer isso agora, você tem toda a liberdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí eu falei com Deus, conversando com Ele, e Ele falou assim, Rafa, o primeiro lugar de participação não é aqui em cima do púlpito. Não é lá fora na rua. Não é enquanto todo mundo está te vendo. O primeiro lugar de participação é no secreto. Eu estou te vendo no secreto. Eu estou vendo você orar no secreto. Eu estou vendo você chorar no secreto. Eu estou vendo você gemer no secreto e eu estou lá. E aí Ele me falou, Rafa, o primeiro lugar de participação não é em cima do púlpito, não é na rua, não é no círculo de oração, não é no grupo das irmãs, não é aqui em cima, não é lá embaixo. O primeiro lugar de participação daquilo que Deus tem é no seu quarto. É no íntimo e é no secreto com Ele que você constrói relacionamento. E é no íntimo e no secreto com Deus que Ele revela as coisas que estão ocultas. Para que você nos telhados venha pregar, venha falar e venha ministrar aquilo que Ele tem para o povo dEle. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, o Senhor, Ele continuou. E eu amei. Aí, enquanto Ele falava, o coração tremia. E eu ficava, meu Deus do céu. Mas amém, o Senhor é meu pai, eu sou sua filha. E filho, quando tem intimidade com o pai, ele pode brigar, mas ele ama. Ele pode falar, mas ele te ama e ele está ali. Porque ele tem liberdade com você, porque você é filha dele. E ele quer se encontrar com você. E o primeiro lugar de participação é no secreto, onde ninguém mais está te vendo. E aí Ele contempla a sinceridade do seu coração. Hoje a gente aprendeu na escola bíblica dominical a respeito disso, né? A respeito dessa sinceridade que nós devemos ter. A sinceridade que nós devemos procurar no Senhor. Amém? Então, se você puder, no seu secreto, pergunta para Deus se você está sendo sincero com Ele no seu dia a dia. Quando você estiver no seu quarto, você estiver orando a Deus, você vai e fala, Senhor, eu estou sendo sincera com o Senhor. Porque a sua vida aqui fora reflete a vida que você deve ter no secreto. A sua caminhada deve refletir aquilo que você tem no secreto.
Então, se você dobra o joelho no secreto e fala com Deus, amém, irmão, você está aprendendo. É ali que você vai aprender, não é aqui em cima. Amém? Amém. E eu continuei com o Senhor. E Ele sempre falando a respeito disso, ser participante. E aí, Ele falando que nós temos experiências com Deus no secreto do nosso coração. Ele sonda os nossos corações. E aí, Ele, continuando lendo o livro de Daniel, e lá no livro de Daniel, o Senhor falando comigo a respeito do propósito que Daniel teve no seu coração de não se misturar, de não comer do manjar do rei. E esse propósito, ele foi tão íntimo e tão secreto. E aí o Senhor, Ele me explicou que vai ter experiências que nós vamos ter no secreto. Nós vamos experimentar coisas com Deus no secreto. E pode ser no secreto do nosso coração, porque a partir dali é o primeiro lugar de encontro com Deus. É no secreto do seu coração. Então, irmãos, eu entendi que Daniel teve a sensibilidade para se encontrar com Deus no coração dele. E nisso entra aquela questão, como é que está o seu coração? Será que seu coração ele está disposto a abrir e deixar que Jesus entre? Como é que está a sala do seu coração, irmão? Está limpinha? Está limpinha? Porque se não tiver, irmão, tem problema. Jesus não entra. O Espírito Santo de Deus ele não consegue habitar num templo que está sujo, que está corrompido, ou que tá fazendo aquilo que não agrada e está botando a sujeira, os entulhos lá. Eu entendi isso porque no meu primeiro encontro com Deus, quando eu comecei a caminhar com Ele, eu fui lá para Josué. A passagem que Josué, depois que eles têm a vitória lá sobre Jericó, e aí eles, Deus, ele dá uma ordenança muito, muito clara. Eu não quero nada desse lugar. Não quero que vocês peguem nada. Tudo isso é maldição aos meus olhos agora. E Deus continuando falando comigo, foi a primeira vez que eu senti meu coração queimar com tanta força na minha cozinha. E nisso, o Senhor falando comigo, e aí o exército de Israel, ele perde. E os homens, eles morrem. Os homens do exército morrem. E aí Josué rasga as vestes, se prostra, fala para Deus, por quê? O Senhor não nos tirou do Egito para perder para esse povo. A gente até subestimou a força deles. Ah, não. E Deus olha para Josué e fala assim, Josué, isso aconteceu porque tem coisa aí que não está me agradando. E aí o Senhor continuou falando comigo. E aí, nisso, foi descoberto que Acã havia escondido debaixo da sua tenda alguns tesouros lá de Jericó. Tesouro amaldiçoado. Coisa que era amaldiçoada e que Deus não se agradava. E aí Deus olhou para mim e falou assim, Rafa, você só não tem mais comigo, porque tem coisa debaixo da tua tenda que está escondida e que não me agrada. Irmãos, aí eu entendi, isso foi no secreto do meu coração, que tinha coisa debaixo da minha tenda que não estava agradando a Deus. Tinha coisa debaixo da minha tenda que estava impedindo com que eu tivesse mais contato com Deus, que estava impedindo que Ele estivesse presente comigo, que eu estivesse presente com Ele, na verdade. E, continuando, Deus olhou para mim e falou assim, tira, porque eu quero te usar. Tira, porque o que eu tenho com você é bem maior que essas coisas que estão aí. Tira, porque nada disso me agrada. Tira, porque nada disso me louva. Nada disso me engrandece. E você não me reflete com tudo isso que está debaixo da sua tenda.
E aí eu entendi, irmãos, que quando Deus fala que a gente não pode ir, ou que a gente não pode fazer, é porque Ele tem um propósito nisso. E eu peguei, eu sabia muito bem o que Deus estava falando, porque, irmãos, eu desde que me entendo por gente, eu estou dentro da igreja. Mas eu entendi que eu estava trazendo coisas que não agradavam a Deus para dentro da minha casa. E eu ainda era da igreja. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Sempre gostei de música, sempre gostei de livro, sempre gostei. Só que teve um tempo da minha vida que eu estava escutando umas músicas que, para mim, não tinha nada. Mas, por fora, engrandecia, louvava e fazia louvor a alguns demônios. E eu não sabia. Para mim, aquilo era super normal. E, naquele momento, Deus foi muito claro em dizer: você não está me louvando. Você está trazendo coisa para dentro da sua casa. E coisa que não me louva. Você não aprendeu assim. Deus tirou a sua... Ele foi bem claro. Eu tirei a sua mãe do meio disso. E você está querendo entrar também? E aí eu entendi, irmãos. Eu entendi que a gente é tão desobediente que a gente acaba trazendo coisas que não é para estar dentro da nossa casa. A gente acaba ouvindo coisas que não é para estar aqui. Que não é para ouvir. E o que a gente absorve aqui e aqui influencia no que sai daqui. Então, o que você absorve daqui, influencia o que está aqui e o que está no seu coração. E aí, você não consegue ter intimidade com o Pai. Você não tem relacionamento com o Pai. E, amém, depois disso eu apaguei. Eu nunca consegui apagar. Eu sempre estava na igreja, sabia que aquilo era errado. E nunca consegui apagar aquelas músicas. Nunca consegui. Até esse dia, que eu senti o meu coração queimar com tanta força. Eu senti o meu Pai falando comigo com tanta intimidade. E com tanto amor e tanto carinho, que aquilo doía. Mas era bom. Eu entendi que, por mais que doesse, era o que era para ser feito. E naquele dia, foi o melhor dia da minha vida. Mas foi o dia que eu mais aprendi. Foi o melhor dia da minha vida, mas foi o dia que eu mais aprendi. E aí o Senhor, depois disso, Ele continuou falando a respeito de algumas mudanças que a gente tem que ter e que eu deveria ter. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele teve misericórdia de mim e Ele me alcançou antes que eu caísse, antes que eu me perdesse e antes que eu fosse jogada e o inimigo fizesse o que quisesse comigo. Ele foi tão amoroso que antes disso ele entrou lá na minha cozinha e ele falou: Rafa, estou aqui. Lê de novo o que eu quero falar com você. Se eu tenho algo com você, então, lê de novo. Beleza, vou ler. Estava empolgada. Tinha a primeira vez que eu tinha chorado no culto. E eu me entristeço, porque a primeira vez que eu chorei dentro do culto, eu tinha 16 anos de idade. E sabe por quê? Porque eu era literalmente uma dracma perdida dentro de casa. Irmãos, quantos irmãos não estão assim hoje? Quantos jovens não estão assim hoje? Perdidos, não conseguem se encontrar. E o inimigo se aproveita muito disso. O inimigo se aproveita disso. E aí a gente que não sabe, vai se deixando levar. E a onda vai levando. E você vai ficando mais afastado de Deus. Irmãos, que na noite de hoje, você venha analisar isso. E que no nome de Jesus, você tenha um encontro com Ele. Amém? E eu continuei. E aí o Senhor pegou e falou assim: Rafa, eu tenho mais alguns minutos, né?
E aí o Senhor falou assim, Rafa, você já sabe o primeiro lugar de participação? Já, Senhor. E aí? Agora você vai tornar parte. E aí meu Deus, como é que eu vou me tornar parte? E aí ele falou assim, você vai se tornar parte daquilo que eu tenho para você. Beleza. Mas ele falou mais ainda. Você vai se tornar parte daquilo que eu tenho para as outras pessoas. E ele continuou falando. Você vai se tornar parte daquilo que eu tenho com as pessoas que ninguém mais quer. E aí, irmãos, o Senhor me ensinou e eu aprendi muito com a mulher samaritana. Porque aquela mulher, quando se encontrou com Jesus, ela achou que sabia de tudo. E ela estava tão triste. E aí Jesus veio e desconstruiu tudo que aquela mulher tinha. E aí eu entendi que Jesus é uma desconstrução, irmãos. Ele chega na sua vida para desconstruir tudo que você acha que é concreto. E para aquela mulher lá, samaritana, ela achava que para adorar a Deus ela tinha que ir para Jerusalém. E Jesus veio e desconstruiu isso. Olha, não. Haverá um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o lugar. Porque se antes você achava que ia para um lugar que era morada, agora você é morada. E você faz adoração aonde você estiver. E amém. Glória a Deus. Aleluia. E amém. E o Senhor continuou falando e me ensinando com a mulher samaritana. E aí ele falou assim, Rafa, você percebe que aquela mulher, ela estava perdida, mas ela foi encontrada. Eu encontrei com ela. Ela se encontrou comigo. E o melhor, ela desconstruiu tudo aquilo que ela entendia de adoração. E eu construí com ela um novo lugar de adoração, que é no coração dela. Eu amei. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pai. Amém. Eu te louvo por isso. Porque eu entendi que na minha vida também seria assim. Ele ia desconstruir muita coisa que eu achava que eu entendia, para construir coisas novas. Irmãos, naquele dia, aquela mulher foi instrumento. O Santo já está no nosso meio, já está trabalhando. Aleluia. A vila dela conhecesse a Jesus. Aleluia. E aí eu entendi que Jesus, ele sabia Jesus da está história realizando mulher, o sonho mas ele de nem se crente. importou. E Jesus sabe da sua história. Oh, glória. Jesus sabe o que você passou, sabe o que você está passando. Você se acha indigno e ele olha para você com um olhar de misericórdia e fala, é você. E ponto. Você olha e fala assim, meu Deus, pode usar aquela irmã ali do coque. E aí ele fala, é você, porque você está fugindo. Irmãos, tornar parte daquilo que Deus tem para outras pessoas. E aí eu queria perguntar, porque eu acho que a reflexão é o maior instrumento de mudança. Porque se você estiver sensível ao Espírito Santo e você refletir a sua situação, ele entra e ele transforma. Mas primeiro você precisa reconhecer que a sua situação não está legal e que você quer mudar. E aí você entende, não está legal, estou fazendo isso que não está agradando. Então eu quero mudança, eu quero transformação. E aí ele vem e ele constrói algo novo. Amém? E Deus é bom, né? O tempo todo, né? Glória a Deus. E aí eu entendi que aquela mulher foi instrumento lá para a comunidade dela, para o povoado dela, para a vila dela. E eu creio que vocês que estão aqui hoje são instrumentos de Deus para o povoado de vocês, para a comunidade de vocês, para a família de vocês,
para os seus vizinhos. Você é instrumento, irmão. Tenha sensibilidade para desconstruir aquilo que você acha e deixa que Deus construa aquilo que Ele sabe que é. Amém? E, por último, mas não menos importante, quando você desconstrói, você constrói. Deus constrói, na verdade. Jesus constrói. E aí, Ele desconstruiu algo. E nesse meu momento de devocional, o Senhor pegou e falou assim: Rafa, você sabe que o primeiro lugar de participação é o seu quarto. Você sabe que você é participante daquilo que eu tenho para muitas pessoas e para a sua vida também. Você sabe que a sua participação, ela é ativa. Ela não é passiva, não, irmãos. Então, deixa eu te só esclarecer uma coisa. Vir para cá não é o suficiente. Estar sentado nesses bancos não é o suficiente. Chorar não é o suficiente. Desconstrói isso. Desconstrói que vir 3 vezes na igreja é o suficiente. E você está sendo um bom cristão. Não, gente. Porque o Senhor foi bem claro em dizer, em seu nome, né? Ou melhor, Jesus disse, né? Em meu nome, vocês pregarão. Vocês ajudarão as outras pessoas, porque eu acho, isso é a minha concepção, que quando você é instrumento de Deus para ir levar alguma coisa para outra pessoa, isso é muito importante. Amém? E aí, o Senhor, Ele continuou, Rafa, o primeiro lugar de participação é o seu quarto. Você tem uma participação ativa, ou seja, você tem que se levantar para ir. Ou seja, você tem que sair do seu estado de repouso e fazer a minha vontade. Eu entendi isso. Só que Ele falou uma coisa que para mim foi assim. E eu entendi que a participação também era em mim. E aí Ele falou assim, para você ser participante, exige de você um relacionamento comigo. E eu participo de um movimento de rua que tem o objetivo de levar o evangelho para as pessoas. E a gente faz muito aconselhamento com os jovens. Eu não tenho formação psicológica, mas eu ajudo com aquilo que eu posso. E nesse meio, a gente encontra muitos jovens que são filhos de pastores, que são filhos das irmãs do círculo de oração, das líderes, que participam até ativamente, são líderes, são regentes e afins, e estão perdidos dentro da igreja. Sofrem com problemas na sua sexualidade, sofrem com problemas emocionais, sofrem com problemas espirituais, porque não têm forças para orar. E em um desses encontros, em que eu tive a oportunidade de auxiliar uma menina, ela disse para mim que o maior problema dela é que ela não sentia a presença de Deus. Faltava sensibilidade. E, irmãos, para quem já ouviu a voz de Deus, quando fica alguns minutos em silêncio com Ele, porque para Deus, acho que Ele olha e fala assim, é minutos. Para a gente é uma eternidade. Para Ele deve ser minutos. E aí Ele olha e aí, quando você já ouviu a voz de Deus e você passa minutos sem ouvir Ele, você fica desesperado. Você não tem mais esperança, você quer jogar a toalha, fala que Deus não te quer, que Deus não te ama, e afins. Estou mentindo? E o Senhor, a gente entrou num propósito, a gente começou a orar, e o Senhor falava muito a respeito do relacionamento. E o relacionamento com Deus é muito diferente do que a gente acha. Porque relacionamento com Deus não é só você ir lá e pedir para Deus. Não é só você vir aqui, ter três
3 dias na sua semana, vir 3 dias eu tenho um relacionamento com Deus. Não. O relacionamento começa na sua casa. E tem muitos irmãos que falam assim, olha, Ai, até esqueci o que eu ia falar, misericórdia, Senhor. E tem muitos irmãos que falam assim, não, mas eu oro sim. Eu oro 5 minutos. Não, meu irmão. Na verdade, não é o tempo. É a qualidade desse tempo. Não é o tempo. Como é que você está usufruindo desse tempo com Deus? E aí o Senhor, Ele foi ministrando nos nossos corações naquele dia que eu estava com essa menina. E Ele falou assim, Rafa, para a gente ter relacionamento, exige honestidade. Os irmãos que são casados, eles sabem que para você ter um relacionamento, você tem que ser honesto, não é verdade? Você tem que ser sincero. E você tem que estar aberto para as pessoas ouvirem os seus sentimentos. Você expõe para o seu cônjuge, acho que é assim que fala, né? Cônjuge, essa palavra é bonita. Cônjuge, gente, é cônjuge. Você expõe para o seu cônjuge os seus piores medos, os seus maiores anseios, os seus piores sentimentos, os seus melhores sentimentos, mas você não tem coragem de falar isso para o seu Deus. Você não tem coragem de criar um relacionamento com Deus, sendo sincera com Ele. E aí as pessoas vêm e mecanizam uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. E começa a falar uns nomes bem grandes lá que eu não entendo. E aí eu entendi que quando você conversa com Deus, você desconstrói isso. Porque você expõe para Ele os seus piores momentos. Beleza? Você expõe para Ele os seus melhores momentos. Beleza? Mas você abre o seu coração. Você permite que Ele saiba o que está acontecendo. E aí o Senhor, naquele dia, Ele falou, Rafa, ter relacionamento comigo é ser sincero, é ser honesto. E a gente não constrói relacionamento com oi, tudo bem, todo dia, não, irmão. A gente constrói relacionamento abrindo o coração e falando para Ele o que está acontecendo. E aí, quando você faz isso hoje, amanhã você vai chegar na sua casa ansioso para fazer de novo. E aí você constrói um relacionamento com Deus. E aí Ele ensina, olha, para ser participante você tem que ter relacionamento comigo. Para você ser parte daquilo que eu tenho para as outras vidas, tenha relacionamento comigo. Me busca, ora, leia a palavra. E aí às vezes as pessoas fazem jejum só para ganhar alguma coisa. E esquecem que o propósito do jejum não é para esse. Propósito de jejum é sinônimo de saudade, de humilhação. Então, se você tem saudade do seu pai, você abre mão de algumas coisas. Você fica um tempo. E aí você vai lá e tira aquele tempo só para Deus. Você separa esse dia, esse momento para Deus. E, irmãos, cheguei aonde eu queria. Porque você tem que construir relacionamento com Deus. E você só constrói relacionamento com Deus quando você sabe e conhece e sabe onde Ele está. E Ele está aqui. A gente passou aqui quase 2 horas falando, orando, louvando esse Deus, edificando e engrandecendo o nome dEle. Então você sabe onde Ele está. Então, encontra com Ele aqui e leva Ele para a sua casa. Se encontra com Ele aqui e leva Ele para a sua vida espiritual. Olha, Deus, estou passando por isso. Se encontra com Ele aqui e leva Ele lá para o seu problema. Tenha um relacionamento com Deus. E faça o que Ele pediu para que todos nós fizéssemos. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e levai o Deus que está aqui para o drogado lá fora.
para o viciado, melhor dizendo. Levai o Deus que está aqui para as pessoas que estão na prostituição, para as pessoas que estão perdidas. Levai o Deus que está aqui, lá fora. Ide, vai. É ordem, irmãos. Não é só para pastor, não. Não é só para líder. Não é só para os nossos regentes. É para todo mundo. É para todo mundo. Irmãos, até aqui o Senhor falou no meu coração. Até aqui, espero que o Senhor tenha falado no coração dos irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Deixa eu fechar minhas coisas, porque o pessoal fica feliz quando a pessoa que está pregando fecha as coisas, né? Vocês sabem que eu não sei, eu também fico. Tô brincando, gente. Misericórdia, Senhor. Mas foi até aqui que o Senhor falou. Eu sou eternamente grata a Deus por essa oportunidade. Sou eternamente grata a Deus por vocês, por deixarem que eu estivesse aqui. Amém? E peço a oração de vocês pela minha família, pela minha casa. E é isso, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.